GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h44, o último bloco de hoje aqui no GJR para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, abrindo as câmeras e os microfones conosco nesse último bloco do GJR Entrevista, o André Bertolucci, mestre lagareiro, diretor do Olivas de Gramado, para falar sobre a super safra, Cabelo. Espetáculo, né? Bom, pra quem não sabe, né? Até eu ia te dizer, né, Léo? Tu falou, deu uma entrevista, deu uma notícia aí de problemas em azeite, né? O que não tem é problema em azeite de qualidade. Não tem, mesmo. Bem-vindo, Andrezão. Sempre prazer te receber aqui, cara. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, Léo. A todos os ouvintes e também telespectadores, Isso né? Isso aí. Da Clube Canela. Sou fãzasto, sabe disso, né? Falei agora com o Lucas também. Parabenizei por essa toda essa remodelação que a rádio fez e hoje tá lindo demais. Tanto ouvir quanto, né, ver o que está acontecendo na nossa região, no país e no mundo com um veículo de comunicação local. E é muito gratificante poder estar aqui hoje com vocês. Cara, conta pra nós, né? O Betão me chamou, né? O nosso André Aguirre, né? Vulgo Betão me chamou pra contar um pouquinho dessa super safra. Eu falei com o maior prazer, né, cara? Porque quem diria, né? Se chegasse pra nós nos anos 80 ali, né? Nós lá no Guerreiro, ia dizer que ia ter uma produção de azeite de oliva de altíssimo padrão em Gramado. E ia dizer, vocês estão malucos? E é isso que tá acontecendo, né, meu velho? Pois é, né, Cabelo? A olivicultura, quando a gente começou, era algo bem outside, assim, não existia um parâmetro aqui no hemisfério sul pra gente se basear. Eu sempre digo assim, plantar bergamota não é que seja fácil, mas é mais dinâmico, porque eu chego pro meu vizinho e digo, cara, como é que tu preparou a terra, como é que tu pegou a mudinha, qual é o espaçamento, o que eu tenho que fazer para os manejos. Então tinha referências locais para te poder implantar um tipo de cultura específico, né? E a olivicultura não. Então a gente teve que sair para buscar esse conhecimento, né? Se basear no hemisfério norte, que é outro terroir, que é outro clima, né? Um outro terreno, claro, rico em calcário, que é diferente aqui da serra, que a gente tem muito basalto, né? E, enfim, poder implantar um olival. Então esse desafio foi enorme lá, estou falando de 15 anos atrás, né? Hoje nós chegamos na nossa sexta colheita e ver aquelas árvorezinhas que a gente plantou com tanto medo, porque não sabia se ia dar. Inclusive, depois eu vou contar uma história curiosa sobre um português que teve lá, que nos chamou de louco, que disse, cara, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. E agora eu encontrei ele no Alentejo, lá em Portugal, cara. Encontrei o mesmo cara e tive o prazer de dizer, cara... Olha aqui Seu Antônio, no meio de uma viela lá no interior de Moura, no Baixo Alentejo, encontrei o cara na rua. Eu tinha um evento, né, em Moura, e eu disse, seu Antônio, lembra que o senhor esteve lá 10 anos atrás? Pois é. E como está o Olivas, diz ele, né, o Portuga? Eu digo, cara, se tu não acredita, nós tivemos uma super safra esse ano, colhemos 80 toneladas de fruta em 29 hectares. Ele quebrou o queixo, não acreditou, né? Eu disse... pois é, a gente acreditou, né? E apesar de muitos duvidarem, hoje a gente está produzindo um azeite de altíssima qualidade, tão bom ou até melhor do que o que é produzido lá fora. Então, acho que são os desafios que nos movem, né? E porque era meio fora da caixa, assim, cultivar uma espécie que até então não se tinha parâmetro no Brasil, apesar de, né, a gente ter alguns indícios e alguns arquivos históricos que comprovem que a oliveira se deu bem, principalmente aqui na região sul do Brasil. Somos um país tropical, ok, né? Estamos abaixo da linha do Equador. Mas somos também um país quase que continental, né, cara? Então, certamente, a gente tem terroir aqui pra fazer alguma coisa nesse sentido, né, cara? E aí a gente olha para as uvas, cara, Exato. É um terroir muito parecido com o da uva. Então, se aqui na Serra Gaúcha, aqui na metade sul, são as mesmas regiões produtoras de viticultura, de uva, onde melhor se criou ambientes para se consolidar a olivicultura. Então, esse ano, para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai
extrair, já está, grande parte já está nos tanques, né? Faltam alguns grandes produtores que ainda estão em colheita, a gente vai chegar a 1 milhão de litros de azeite. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. A que tu atribui essa super safra, cara? O que a gente pode dizer assim? É o clima, é outra questão externa. A que tu atribui essa super safra? Foi realmente surpreendente, porque só para efeito de comparação, no ano passado a gente colheu 25 toneladas. E de 25 para 80, pois é, cara, isso é uma aberração, porque geralmente, independente do tipo de cultura que tu cultivar, ela vai ter um crescimento mais ou menos escalonado. Sim, padrão. Não existe assim, só quando há intempéries, né, de tempo, de clima, que estraguem a colheita, que aí tu vai ter uma oscilação maior. Ou uma praga, Deus que me perdoe. Uma praga, alguma coisa do gênero, algum tipo de doença, né? Que possa afetar a tua produtividade, a tua colheita. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? Nós tivemos 24 e 25 com muitas chuvas, né? Nós tivemos a tragédia climática em 24 e, por incrível que pareça, em 24 nós fomos um dos únicos pomares no Brasil, principalmente aqui no sul, na Mantiqueira, tiveram alguns que tiveram uma colheita também mais significativa, mas em 24 nós fomos um dos únicos do Rio Grande do Sul a colher, porque na Serra Gaúcha é diferente da metade sul, é diferente da fronteira. Esses microclimas têm algumas nuances que são determinantes ou não na questão da produtividade, se vai dar ou não vai dar fruto nos pés. Então, a parte da floração ela é fundamental. Então, em 24 e 25, na época da florada, que ali por setembro, no mês de setembro, início de outubro no máximo, são 2 floradas, essa flor ela é muito sensível, ela dura de 3 a 5 dias. Então, nesse tempinho, cara, muito curto, esse espaço de tempo muito curto, tem que haver ventos para levar o pólen de algumas variedades que são as polinizadoras, para conseguir chegar nessa flor, polinizar, fecundar, para então essa florzinha cair e aí criar o que a gente chama de chumbinho, que é uma mini azeitona assim bem pequenininha, que vai começar a crescer, vai iniciar a curva de maturação e ali em torno de final de fevereiro, início de março, a gente vai colher do ano seguinte. Então, para ver processo, né? como é delicado esse processo. Então, as chuvas no período de floração, elas são um complicador. A serração que a gente tem aqui na Serra Gaúcha também. Por quê? Porque é um ar mais pesado, impede a transição do pólen, né, de uma árvore para outra. Então, a gente tem uma série de adversidades que são os nossos inimigos, os complicadores, né? A gente chama de fatores complicadores, que é natural, né? Toda cultura tem. Mas em 25 a gente não teve isso. E a gente teve as estações bem definidas, a gente teve muito frio. Frio é fundamental. Então a gente precisa em torno de 400 horas frio ano para realmente poder esperar ter uma boa safra. Essa hora frio de quanto? O frio é sempre abaixo de 14 graus Celsius. Então, esse também é um fator que nos dá vantagem em relação a outras regiões do país. Porque as horas frio ano aqui na Serra Gaúcha, porque assim, muita gente considera frio 16 graus. 16 graus, o cara tá com casaquinho, né? É temperatura de ar-condicionado. Mas para oliveira tem que ser sempre abaixo de 14 graus. E a Serra Gaúcha, ela tem invernos mais rigorosos que outras regiões. Então também já é um elemento propulsor que faz com que o nosso olival tenha tido, como teve agora nessa safra, uma produção bastante significativa. E aí eu te pergunto, por exemplo, contou toda essa história. O azeite que a gente vai provar do Olivas de Gramado, quanto tempo, desde essa super safra até chegar na minha salada, na minha mesa, no meu prato, no meu pãozinho de fermentação natural? Olha só, Cabelo, esse ano foi muito trabalho. Por quê?
Porque a nossa estrutura era a mesma. E nós estávamos olhando o olival, porque tu nunca só vai saber o quanto tu vai colher na hora que tu começa a pegar o garfinho e tirar as azeitonas do pé. Brotava azeitona de tudo que é lado. O que eu vou fazer com essa azeitona agora? E aí, o meu parceiro de lagar, o Ricardo Brock, o Tomasa, o Fabiano, minha equipe de lagar, chegava a Kombizinha, a Kombi trazendo as caixas e começava a descarregar aquelas caixas. Aí nós fazíamos um bookmaker. Hoje nós vamos 1h30 da manhã. Não, 3 horas da manhã nós estamos prontos. O outro, não, 2 horas. E nós anotava no papelzinho, bookmaker, para ver que horas que nós ia sair do lagar. Isso às 10 horas da manhã, né? Nossa Começava Senhora. a chegar a caixa e chegar a caixa. Hoje vai chegar 80, imagina, 80 caixas de 23 quilos cada. Meu Deus do céu. Então, assim, teve dias, foram 62 dias de colheita e extração. Geralmente, no ano passado, por exemplo, a gente ficou em torno de 25 dias para 65 dias. Nossa, Eles cara. até fizeram uma figurinha comigo, porque para não desmotivar a equipe do lagar, os caras perguntavam para mim, André, mais quantos dias? Ninguém aguentava mais. Era 14, 15 horas por dia. Era pra ser 20, virou 60. Acabava mais, né? Ele dizia mais 15 dias. Aí terminava os 15 dias, né? Tu não disse que era 15 dias. Não, 15 dias a partir de agora. E aí os caras fizeram a figurinha, né? A foto minha, só mais 15 dias. Então, é a forma que eu encontrei para não desmotivar, porque eu sabia que ia longe. Então, Sim. em relação a 2025, no lagar, que a gente fez em 20 e poucos dias, foi bastante judiado. E a quantidade que a gente extraía por dia, porque em 25 era mais esparso, assim, tu colhia 2 pezinhos, puxava o sombrite, falhava 2, depois tirava mais 5, 6 quilos de um pé. Esse ano não. Esse ano, assim, pés, não teve pé abaixo de 10, 12 quilos. 10, 12 quilos por pé. Então esticava, não saía do lugar. E eu ia pro olival e digo, não acredito, cara, os caras tiraram 1,5 toneladas hoje e não mexeram o sombrite, sabe? O sombrite é o pano aquele que vai puxando, né? Em 5, 6 árvores, cara, era o dia da colheita. E aí a gente tem 12.600 pés de oliveira, né? Meu Deus do céu. Então foi bastante trabalho, né? Em torno de 14, às vezes até 16. Teve um dia que a gente ficou quase 16 horas no lagar. 7 dias por semana, só parava quando chovia. Mas o resultado foi estupendo e essa safra 26 a gente já conquistou 2 prêmios internacionais de grande relevância. Então agora, a semana que vem tem o churrasco da colheita, a gente vai confraternizar com a equipe de colheita, que a colheita também é judiada. Algumas adversidades que eu nunca tinha vivenciado. Por exemplo, a gente colheu nas outras safras, era quente, cara. Março, no Gramado Canela, 26, 27, às vezes 30. Nós pegamos dia com 32 graus, cara. Foi calor. Então era um calor, era um problema, porque a fruta ela tem que entrar na extratora a 24, 26 graus Celsius, para mim evitar qualquer tipo de defeito sensorial no processo final, na concepção do azeite. Então nós botava água gelada em cima das caixas, a gente colocava no lugar para pegar vento, para baixar a temperatura da fruta, para poder colocar na extratora, né? E esse ano a gente entrou maio adentro e já veio essa onda de frio. Já veio o frio, aí é outro problema. Não veio o veranico, né? Foi o contrário do veranico de maio. Então, assim, eu comecei a extrair e assim começou a sair um azeite diferente, cara, e não rendia. Eu peguei o telefone e liguei pro parceiro meu, que hoje é nosso agrônomo, o Forgiarini, Paulo Forgiarini, que é um dos primeiros mestres, talvez o primeiro mestre lagareiro do Brasil, que extraiu na Itália, que extraiu na Espanha. Um cara que tem uma bagagem incrível. Eu digo, Paulo, cara, o que tá acontecendo aqui? André, calma, o que eu faço com esse azeite? Eu não sabia, uma espuma assim em cima. André, não te preocupa, aqui no hemisfério norte, ó, o Betão tá dizendo que eu tenho que parar de falar mais. Eu tô falando demais. Aqui ele falava que no hemisfério norte é normal, porque na época da colheita deles, lá em outubro, novembro, é frio. Então a fruta, ela se comporta diferente na extratora. A centrífuga ela não consegue separar direito. Então tem algumas coisas que eu aprendi esse ano que eu não tinha vivenciado nas extrações seguintes. E mesmo assim,
a gente conseguiu fazer um excelente azeite, né? Que, como eu já mencionei, já foi premiado 2 vezes nessa safra. E a gente conseguiu ter a quantidade bastante significativa, são 10 mil litros de azeite em 80 toneladas extraídas. Então, é uma super safra e a gente está muito feliz em compartilhar esses números aqui para os ouvintes da Clube. Que além da quantidade, né, que é absurdamente incrível, a qualidade também. É um absurdo. Sabe que o primeiro programa que eu fiz com o meu amigo mestre lagareiro, André, ele me fez eu experimentar fazer uma degustação. E tu tem outra noção a partir do momento em que tu pega as técnicas para entender o que é um bom azeite de oliva. E aí fica ruim o negócio, porque antes eu pagava 30 pila num azeite de oliva, 20 pila, e achava que era bom. Hoje ele tá me ferrando, é outra coisa, paladar não retrocede, né? E tu sabe, Léo e Cabelo, eu tive agora lá no Baixo Alentejo, eu fui num evento em Moura, que se chama Olivo Moura. Para vocês terem uma ideia, o Alentejo hoje é a maior região produtora de azeite de Portugal. E o vinho é bom pra que é o quarto maior produtor de azeites do mundo. Olha só. Cara, na estrada pra onde tu olha, tu vê Oliveira. E assim, eles trabalham muito com cooperativas. E o método de plantio é diferente, a gente chama de super intensivo. Tu olha, parece uma cerca viva. São equipamentos, as máquinas que colhem por cima. Imagina, já começa aí a diferenciação para nós. A nossa colheita é manual, né? Pezinho por pezinho. Artesanal, então, isso te dá uma maior possibilidade de selecionar os frutos já no sombrite, quando ela cai em cima daquele paninho, antes de colocar nas caixas. Num método super intensivo, aquela máquina passa por cima e colhe tudo. E as cooperativas, eu fui na cooperativa de Moura, para vocês terem uma ideia, parecia os tanques da Corlac, lembra a Corlac? Eu olhava assim, cara, os tanques de velha Corlac, 60 mil litros cada tanque, cara. Só nessa cooperativa eles têm a capacidade de armazenagem de azeite de 600 mil litros. Isso equivale a mais da metade de tudo que é produzido hoje no Brasil, uma cooperativa. Que loucura. Só que assim, aí eu fui lá, peguei minha mochilinha, vou conhecer a cooperativa. Cara, são esteiras gigantes, uma caçamba, os caras chegam de caminhão. Então tem as quintas, né? Cada um tem a sua quinta, os caras colhem, é tipo um caminhãozinho caçambinha, assim, jogam tudo para dentro da caçambinha, colocam lá, é feita a pesagem e vai para as esteiras e moe tudo junto, né? Então assim, ó, qual é a diferença? O Cabelinho tem uma quinta, o Léo tem uma quinta, o Betão tem uma quinta, o André tem uma quinta. O André e o Cabelinho cuidam bem das suas frutas para ter a possibilidade maior de ter um azeite de qualidade. Já o Léo e o Betão botam de qualquer jeito. Por quê? Porque o que vale é o peso lá na cooperativa, não é a qualidade. Eles não analisam a qualidade da fruta. Só a quantidade e o que tá te entregando pra te fazer. E o pior, eles misturam a fruta do Cabelinho e do André, que cuidaram lá das frutas. Vai tudo pro mesmo lugar. Vai tudo pro mesmo lugar. E aí eles chegam assim, olha, tu tem duas possibilidades. Ou tu me vende a fruta, são tantos euros o quilo da fruta desfolhada, ou tu vai pagar por litro de azeite extraído. Ou tu vende ou tu compra, né? Sim. Então, assim, misturou todas as frutas. No final, tu não sabe nem que variedade que tem, tanto que eles chamam de blend. Sim. Né? Só blend, porque não conseguem especificar as variedades. O que é cada... Porque mistura tudo. Então isso já é um fator, e tá tudo certo, tá? Importante dizer, isso já é um fator determinante na questão de qualidade. Mas é importante ter esse sistema, por quê? Porque esse azeite precisa chegar no mercado. E são azeites que têm um custo menor, que têm uma qualidade inferior, mas que estão lá no mercado. Porque o nosso azeite hoje ele tem um custo muito maior de produção. Então, às vezes ele não consegue chegar naquele público que não tem um poder aquisitivo, né, tem um poder de compra maior, ele fica meio que restrito a uma fatia desse mercado. Então também é importante que existam azeites, né, que sejam e que supram a necessidade. E que supram as necessidades, a demanda do mercado. É diferente do que está acontecendo agora, né? Teve uma marca de azeite agora, anteontem, né? Que foi apreendida por a gente trouxe a informação. Muitas fraudes, porque daí é um problema de saúde pública, né? Porque
essa empresa, ela mistura óleos vegetais com azeite virgem de baixa qualidade e vende como extra virgem. Então ela está enganando o consumidor. Então, cada vez mais o MAPA, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, juntamente com nós, que somos do Instituto Brasileiro de Olivicultura, que faz essa pressão para que existam esse tipo de ações de combate a fraudes, para que o consumidor tenha mais segurança na hora de adquirir e de consumir esse tipo de produto. Muito bem, 9h05, se a gente fosse falar sobre tudo que tem no Olivas, né, Cabelo? Ia faltar programa, né? Não, mas já deu pra dar o norte. É sempre importante a gente conversar e aprender sobre diversas culturas que a gente tem na nossa região. E que legal receber aqui o Andrezão pra contar mais pra gente sobre isso. Portas sempre abertas. Sempre lembrando que quinta-feira é dia de Olivas. Hoje também na música, né? Hoje no programa do Léo, no Em Alta, tem a Rádio Oliva Sunset, que tá bombando só com as confirmadas da turma que faz o set lá do Olivas. Fechar o Em Alta daquele jeito. Obrigado, André. Excelente. Obrigado, Cabelo. Obrigado, Léo. Um grande abraço aí a todos os ouvintes, telespectadores da Clube. Sempre um prazer estar aqui contando as novidades do Oliva. Desta vez falamos só sobre a safra, e quem quiser provar essa safra, né, o Terroir Serrano, que foi premiado agora no Anatolian Yock na Turquia e também no Masters of Olive Oil em Monte Carlo, dia 13 de junho, agora sai a premiação. Nós vamos também participar do Evo Yock Itália na Calábria e vamos a Londres, no London Yock. Esperamos fechar a quadra de ouro, se Deus quiser, e estaremos a trazer torcer 4 prêmios aqui para Gramado, para a nossa região, e para incentivar cada vez mais a propagação dos olivais aqui na nossa região. E agradecer mais uma vez o espaço para poder contar um pouco dessa história que está só no começo. A gente espera, ano após ano, aumentar essa produção e cada vez mais disponibilizar esse produto que é o sinônimo de saudabilidade, de qualidade, para o maior número de consumidores possíveis. Forte abraço. Excelente. Parabenizar, é o que nós desejamos aí, muito sucesso, e um abraço para toda a equipe lá que se envolveram nessa mega, super, hiper colheita histórica do Olivas de Gramado. O Seger tá te mandando um abraço aqui, ó, diz que eu admiro muito o trabalho dele e que estou aguardando para um café. O Daniel Seger mandou aqui no WhatsApp. Irmãozaço, vamos estar lá sim, vamos estar lá. Excelente. Nossos ouvintes aqui prestigiando a nossa entrevista de hoje. Vamos para as últimas informações para encerrar o GJR, né, Cabelo?